Raquel, a gente viu uma imagem ali de um preso com uma faixa na perna, que indica que ele foi machucado, tiver atingido com uma outra bomba, uma dessas balas de borracha, mas como o Marcelo falou, isso não intimida nenhum dos dois lados, né? Ainda que a gente veja que já há feridos, pessoas que foram presos, que foram atingidos por essas balas de borracha que estão sendo soltadas pela Polícia Militar nas guaritas, bombas de efeito moral que estão saindo dos helicópteros que sobrevoam aí o presídio de Alcaçuz, na Grande Natal. Apesar disso, a guerra continua. Eles usam as armas que têm, mesmo machucados. A gente viu um preso ali machucado com a faixa, andando ali com um pedaço de madeira na mão, jogando pedra. A gente vê, acho que essa imagem que a gente vê agora, Marcelo, é provavelmente do grupo do Pavilhão 5, que até então a gente não conseguia ter uma imagem deles, e parece que esses presos agora avançaram e de fato já não há qualquer barreira separando esses dois grupos, né? Do lado esquerdo a gente teria uma parte desse grupo, dessa primeira facção, e do outro lado, muito perto, esse outro grupo que agora se protege ali com escudos feitos de pedaços de ferro e de madeira. Aline, são esses que aparecem no seu vídeo agora, aqui embaixo, que são os integrantes do chamado Pavilhão 5. São esses aqui que nós não tínhamos imagens deles, que eles estavam atrás de um muro, que agora eles conseguiram avançar. Ah, Marcelo, entendi. Então, os presos do lado esquerdo do vídeo que a gente viu agora há pouco, esses... Agora eu acho que ficou mais claro. Esses que você esses vê. Presos esses que a gente vê aí já estavam na nossa imagem mais cedo. É isso. E os do lado esquerdo que você mostrou agora há pouco seriam aí parte do grupo do Pavilhão 5 que avançou, é isso? Não, Aline, é exatamente trocado. O que aparece agora no seu vídeo aqui embaixo são integrantes do Pavilhão 5. Desses nós não tínhamos imagens. Foram eles que avançaram para a área que era dominada pela outra facção criminosa. Essa barricada que eles utilizam para se proteger agora foi montada há 2 dias pelo grupo oposto. Eles estavam atrás de um muro em um outro pavilhão. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, são esses aí que a gente enxerga agora no vídeo que atacaram o Pavilhão 4 e fizeram aquela matança. Mataram 26 pessoas. Esses aí é que avançaram nesse momento. Eles estão em uma área que não deveriam estar, obviamente, porque primeiro é um pátio, mas porque já havia uma clara divisão, com até autorização da polícia, de que essa área não pertencia a eles, era da outra facção criminosa. Agora eu vou pedir pro Fernando mostrar onde o pessoal se recuou, onde o pessoal se protegeu. Esses aí que o Fernando mostra agora na imagem é aqueles que nós vimos há 3 dias espalhados tranquilamente por todo o pátio. Então, eles estão acuados. Eles correram para um determinado canto. Esses aí são do chamado Pavilhão 4. Nesse grupo estavam os 26 mortos daquele massacre do último final de semana. O Fernando Rodrigues, que está comigo aqui, obviamente tem uma imagem. Houve uma grande correria lá agora, gente. Desse grupo do Pavilhão 4. Me diz que dá para ver claramente vários feridos na imagem, e quem fica ferido desse grupo aqui consegue ir para a área administrativa, né? Porque eles têm acesso. Os outros, se estiverem feridos, não têm acesso à administração porque eles estão mais no fundo. Então, para a gente entender, viu, Aline? Esse grupo que está atrás da barricada é o grupo que invadiu a outra área, é o grupo da facção criminosa que teria um menor número e que fez o ataque no final de semana. Eles estão completamente protegidos, o pessoal desse Pavilhão 4, atrás dos prédios, tanto que eles parecem em número muito menor agora, só que eles estão tanto nos telhados quanto na parte de baixo, e a gente não consegue mais vê-los por causa dos prédios, mas eu acho que agora deu para ficar um pouco mais claro quem é que invadiu, vamos dizer assim, quem avançou nesse momento aqui, meninas. Olha, mais feridos aí, ó, muitos no carrinho. Marcelo, eu queria te perguntar, no meio dessa movimentação toda que a gente vem acompanhando há pelo menos 20 minutos aí com você, alguma mudança com relação à presença dos homens da Força Nacional que você já tinha noticiado pra gente mais cedo, além dessa movimentação dos helicópteros que a gente vê no alto e desses PMs que estão nas guaritas? Você vê alguma outra movimentação diferente que de alguma maneira indique uma mobilização real por parte do poder público para atuar nesse caos aí? Meninas, a gente não vê nenhum reforço nesse momento por parte da Polícia Militar, daquele batalhão especial, porque eles não ficam aqui, né?
eles vêm e depois vão embora. E a gente não vê nenhum desses carros maiores, aqueles carros pretos, né, com homens aí fortemente armados, chegando aqui. A Força Nacional continua do lado de fora. Consegue mostrar aqui embaixo, Fernando, um policial todo de preto ali caminhando, ó? Eles ficam caminhando ao redor. Aquele lá eu acho que nem é da Força Nacional, ele é da Polícia Militar, mas eles ficam caminhando ao redor da penitenciária. Nesse campo de visão desse momento, é da Força Nacional, lá vem uma viatura. É isso que eles ficam fazendo, a Força Nacional. A gente fica ao redor do presídio para tentar evitar uma fuga, né? Para tentar evitar que eles consigam pular o muro. Se eles conseguem dominar tranquilamente todo o pátio, né, é possível que eles cheguem no muro e tentem pular também. Mas nesse momento a gente não vê nenhuma ação desse tipo. Eles estão mesmo mais preocupados, parece, com o enfrentamento entre essas duas facções. Não tem nenhum reforço nesse momento, não, Aline. Lá no fundo, obviamente a gente não consegue mostrar tudo, né? Eu vou narrando, o Fernando vai mostrando. Eu acabo de ver um outro detento mancando bastante lá, parece que caminhando em direção a pedir ajuda, né? Porque esse grupo aqui menor consegue pedir ajuda depois que menor agora, né? Consegue pedir ajuda quando há algum machucado, algum ferimento. O outro fica um pouco mais isolado. Agora a gente viu que os tiros diminuíram bastante, né? São bem menor quantidade, mas assim, isso não inibiu em nada nenhum dos dois grupos, né? Eles continuam ali posicionados, assumiram território, firmaram bandeira, né? E ali continuam claramente dispostos para mais um confronto entre esses dois grupos. E se a gente puxar um pouquinho pela memória, no jornal da Globo News, da edição das 4 e das 6, na terça-feira, nós exibimos um vídeo em que um policial que faz parte desses guareteiros gravou e ele dizia assim: de um lado tem 400 integrantes de uma facção, do outro 600, esse confronto é inevitável, a gente não tem como evitar esse confronto, uma hora eles vão acabar se encontrando, uma hora esse confronto vai acontecer. E agora o que a gente vê claramente, pouco mais de 36 horas depois de exibir. Tá vendo onde é que a polícia está atirando, Fernando? Na entrada daquele pavilhão, na porta amarela ali. É o 5º tiro que a polícia faz naquela direção. É porque ali, gente, onde o Fernando mostra agora, esse pessoal da outra facção parece tentar avançar cada vez mais. Eles estão escondidos atrás de umas telhas ali. Acho que dá para vocês perceberem. Eles vão todos pro cantinho, pegaram aquelas telhas e parecem que querem avançar em relação ao outro grupo. E a gente vê a polícia atirando ali naquela direção. Já deram 5 disparos bem próximo onde eles estão, naquela porta amarela lá com aquelas escritas em vermelho, e eles se escondem atrás daquelas telhas e tentam avançar. Quer dizer, se eles chegarem do outro lado e encontrarem esses presos, aí sim esse confronto vai ser pessoal, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Nesse momento eles ainda estão separados por mais ou menos, olha, eu vou chutar daqui, né? Uns 15, 20 metros ali. Eles estão avançando. Você está vendo, Fernando, lá embaixo, que eles caminham com as telhas? Eles estão avançando, gente. O pessoal continua avançando e parece que eles querem entrar nesse pavilhão que até então não pertencia a essa facção criminosa e assim, dessa forma, se acomodar. Parece que ali, gente, ontem a gente recebeu um mapa, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas se eu não me engano, aquilo ali seria o refeitório, porque a gente vê até que é um prédio um pouco mais alto, mais novo, não tem aquelas grades como os pavilhões normais. Foi completamente... Ouviram aí, né? Mais tiros. Esse pavilhão também foi completamente destruído. Nenhum deles tem condições assim para se colocar um preso e fechar a porta, porque não tem porta. Então, essa facção criminosa parece nesse momento tentar tomar conta ali, avançar em mais uma área do presídio, e os outros permanecem lá em cima dos telhados e também na parte de baixo, meio recuados ali. E outra coisa que chama a atenção, Fernando, aqui embaixo, Fernando, tem um grupo menor, aqui, ó. Você tá vendo? Bem aqui embaixo, alguns aparecem depois do muro pra gente. Então, assim, parece que esses aqui estão até meio isolados, né? Eles não conseguiram fugir lá pro lado onde os outros estão.
Esses tiros são justamente naquela direção em que os presos estavam avançando, utilizando aqueles pedaços de telha para fazer o deslocamento. É a terceira vez que a gente vê a polícia militar atirar claramente ali para evitar que eles cheguem próximos dos outros detentos dessa facção rival. A outra parece um pouco mais acomodada, vamos dizer assim, né? Não nos parece daqui tentar esse avanço, mas essa outra facção claramente ali tenta avançar e até enfrenta em alguns momentos os tiros da própria polícia, porque eles parecem não temer ali esses disparos. E ali embaixo, gente, os disparos não parecem ser desses de efeito moral, né? Não vou ser irresponsável em afirmar que são disparos de arma de fogo, mas assim, são aqueles disparos mais secos, a gente não vê sair nenhum tipo de fumaça das armas, nada que dê, né, um alarde maior ali em relação aos presos. Mas parece que isso... Parece que surgiu um pouco de... Parece que surgiu um pouco de efeito, porque eles pararam de avançar, eles recuaram ali e não estão mais com aquelas telhas lá tentando entrar naquele pavilhão. Meninas, vocês conseguem ver alguma outra coisa que querem chamar a atenção? Por favor, fiquem à vontade. Marcelo, você estava falando, né, sobre essa circulação dos policiais aí por fora. Enquanto você falava, passou justamente mais um carro aí. Você já tinha dito que não havia observado reforço na segurança, mas a gente viu, né, pelo menos 2 carrinhos que vocês mostraram saindo com presos. A primeira vez tinha 3, a segunda vez tinha 4. Quer dizer, pelo menos 7 presos já foram retirados daí feridos, pelo que a gente viu só pelas imagens que a gente mostrou ao vivo. Podem ter saído outros presos que a gente acabou não mostrando, mas pelo menos 7 foram retirados daí. Você observa pelo menos aumento de circulação de ambulância ou bombeiro, alguma outra coisa assim, Marcelo? Porque esses presos foram retirados, levados o quê? Nas viaturas das polícias para os hospitais? Raquel, parece inacreditável, né? Assim, eu tô com uma visão privilegiada que eu vejo boa parte do presídio, a entrada principal, a área administrativa, onde a polícia está nesse momento, porque não consegue avançar para o outro lado, e a gente não viu chegar aqui nenhum carro da Polícia Militar. O Fernando está mostrando, essa área aí, com essas árvores mais, gente, é a parte administrativa, é ali que a polícia e os agentes penitenciários ficam, porque para lá eles não conseguem passar. Eu não vi, Raquel e Aline, até esse momento, chegarem ônibus, viaturas, carros, nenhum tipo de reforço. Pelo menos na imagem aqui que a gente vê, né, pode ter chegado por lá, por trás, agora parece que chega uma viatura lá, e a gente não viu nenhuma grande quantidade de viaturas. Ontem, na hora da transferência dos 220 presos, quando nós saímos daqui e descemos essa duna, já eram 7 horas da noite, havia policiais rodoviários, havia homens da Polícia Militar, do batalhão de trânsito, para poder abrir caminho. Tinha uma grande quantidade de policiais lá na frente, pareceu uma força-tarefa da própria polícia, de todas as polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, para poder transportar esses presos. Marcelo, desculpa te interromper, aqui, aquela imagem, Marcelo, desculpa te interromper, tem um rapaz ali, ó, de short mais azul claro, mostrando claramente alguém ferido ali, ó, pedindo ajuda. Ele está há algum tempo ali já gesticulando e mostrando aquele preso que está sentado ali no chão, que aparentemente está ferido. Mais um aí ferido, então. Pois é, Raquel, e agora eles se sentam lá na sombra, né? Parece que aqueles do carrinho eles conseguiram levar lá para a área administrativa. Olha os policiais correndo aqui embaixo, Fernando, agora. A gente vê pelo menos 2 policiais correndo aqui na parte de baixo, com armas na mão, mas a gente não vê nenhum outro movimento de preso saindo aqui ou tentando fugir, mas a gente vê ali esses 2 policiais correndo para a parte de trás, né? A Força Nacional está com o carro estacionado ali, agora eles vão subir no carro, pegar uma carona para andar mais rápido. A Força Nacional continua com uma viatura estacionada ali embaixo, e esses são homens da Polícia Militar aqui do estado, que vão subindo... Gente, toda vez que a Polícia Militar vê que esses homens do pavilhão 5 tentam avançar, eles fazem esses disparos para evitar esse avanço. Esses 4 ou 5 tiros que nós ouvimos agora foi mais uma vez naquela mesma direção ali. Eles veem que eles se cercam com pedaços de telha, com pedaços de porta, o que eles podem ali. Quando eles preparam para avançar, a Polícia Militar vai lá e atira, e aí eles parecem dar uma recuada. Mas assim, eles recuam para aquele território. Ninguém está voltando para o chamado pavilhão 5, que é o outro
outro lado. Então o que a gente vê nesse momento, sem sombra de dúvidas, meninas, é um confronto entre as duas facções criminosas. Elas eram mantidas distantes até hoje, por volta de 10h30 da manhã, pelo horário local, né? 11h30 da manhã pelo horário de Brasília, mas agora parece que a polícia não conseguiu evitar que eles chegassem a esse confronto aí que acontece nesse momento. Marcelo, realmente, né? Você falava aí dessa quantidade de presos, são 1.100 presos, mais ou menos, aí no presídio, 1.500 presos, a capacidade é para 620, quer dizer, tem mais do dobro de presos aí em relação à capacidade que esse presídio oferece. E essa questão do confronto, como esse agente que você entrevistou falou ontem, era uma questão de tempo, né? Porque se não há celas fechadas, se não há grades, se não há cadeados, quer dizer, a circulação é livre, era só uma questão de tempo até haver esse enfrentamento aí mais grave que a gente está vendo agora. E eles usam todo tipo de material como arma, né? O telhado, por exemplo, a gente já viu de todos os pavilhões aí, completamente destruído. As telhas são jogadas a todo momento aí, não há telhas mais na parte superior aí de todos esses pavilhões que foram usadas também como armas para jogar na facção oposta. Aí agora parece que eles estão um pouco mais separados, né, Marcelo? Raquel, e chama a atenção porque você falava no número de 1.100 detentos aqui, tiraram 220, né, gente? Esse confronto poderia ser ainda maior aos disparos. Esse confronto poderia ser maior, porque ontem, depois daquela operação, 220 detentos foram retirados daqui. A ideia da Secretaria de Justiça e Segurança Pública era trazer para cá 116 que não fazem parte de facções criminosas, seriam assim, né, presos aí livres de qualquer facção criminosa. Mas quando os ônibus chegaram aqui, a juíza que é responsável por esse presídio falou: não, aqui já tem preso demais, se tirar 220 não vai entrar ninguém. Então agora a gente tem cerca de 900 detentos dentro dessa penitenciária. O número foi reduzido e agora o que a gente tem a informação oficial é essa, são 220 foram removidos. São 900 detentos, cerca de 900 que estão nessa penitenciária. O helicóptero, acho que tinha ido reabastecer, volta nesse momento ali, muito próximo dos detentos, mas ninguém recua, viu, meninas? O grupo que avançou permanece ali atrás das barricadas que foram montadas pelo grupo oposto, né? Eles assumiram o território, assumiram a barricada.
pelo horário de Brasília. A gente está acompanhando há algumas horas já essa confusão aí, esse novo tumulto no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Passa a fazer parte comigo aqui da cobertura, Heloísa Romídio. Muito bem-vinda, Elo. A gente está vendo essa confusão aí faz tempo. Nosso repórter Marcelo Cosme acompanhando lá de perto. Faz dias também que a gente vê que a situação dentro do presídio é uma situação complicada. A gente vê a polícia, os agentes penitenciários, a força de segurança ali cercando essa penitenciária, mas desde sábado existe uma confusão lá dentro. Eles circulam livremente na penitenciária de Alcaçuz. Essa cidade é uma cidade que faz parte da região metropolitana ali de Natal, Nísia Floresta, e a gente percebe que a tensão lá foi aumentando ao longo desses dias, né? O sexto dia, se a gente considerar que sábado começou a grande confusão, quando houve aquele massacre, né? 26 presos morreram nessa mesma penitenciária. A gente vê que os presos foram ali dominando realmente esse território, retirando estrados, portas, todo o material, telhas, e colocando ali como se fossem barricadas, se preparando para um confronto. A gente mostrou ao vivo ao longo dessa semana situações muito incomuns em uma penitenciária, pessoas que deveriam estar presas ali circulando como se fosse território deles, né, dominado por eles. E a gente vê agora esse confronto aí que ao longo da edição das 10 da manhã mostrou aí realmente um embate entre facções, e o Marcelo Cosme, que está lá em Natal desde segunda-feira acompanhando a situação por lá, narrou muito bem pra gente, né? Essas facções estavam já nessa iminência aí de confronto há alguns dias. Eu não sei se eu tenho o Marcelo Cosme para conversar com a gente, mas Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho desse clima pra gente ao longo desses últimos dias, pra gente entender um pouco como que está sendo o enfrentamento, porque a tropa de choque chegou a entrar aí na penitenciária no sábado, de sábado para domingo, né, na madrugada de sábado para domingo, e depois entrou novamente ontem a tropa de choque, e é a única intervenção que a gente vê realmente dentro desse território. Nesse momento a gente não sabe nem como é que é o contato aí, né? Foram transferidos, inclusive, né, Elo, esses presos, 220 presos de uma das facções criminosas foram transferidos ontem, na quarta-feira, justamente para tentar evitar esse confronto. Eram 1.500 presos, segundo o secretário de Justiça e Cidadania, o Valber Virgolino. A capacidade é para 620, e diante dessa possibilidade de confronto, então 220 integrantes de uma das facções criminosas foram retirados de Alcaçuz para evitar esse confronto, foram levados para outros presídios. Mas é fato que as duas facções continuaram aí com diversos integrantes, e houve esse confronto, mais um nessa manhã, uma vez que o presídio está totalmente destruído desde a rebelião de 2015, em que não há celas, não há portas nas celas, não há grades, não há trancas, não há cadeados, e a situação continua tensa por aí, né, Marcelo? Pois é, meninas, assim, até os grupos parece que nesse momento eles pararam de arremessar objetos na direção oposta, né? Eles agora parecem ali observar o que está acontecendo. Eu observo que de onde a gente está até agora não tem nenhum reforço da polícia militar, não tem nenhum reforço aqui chegando, ou qualquer esboço de uma ação para entrar no presídio e tentar reverter essa situação. O que a gente pode resumir para quem está chegando agora é que por volta das 10h30 da manhã, horário local, uma das facções criminosas que estava no lado oposto da penitenciária acabou aí conseguindo avançar. É claro que o grupo que estava do lado de cá passou a manhã, boa parte da manhã provocando. A gente viu eles unidos aqui no início da edição das 10, todos na mesma direção, gritando, jogando objetos. Passaram-se ali uns 30, 40 minutos. O que aconteceu? A facção que estava do outro lado avançou claramente, acabou encurralando esses outros detentos em um canto da penitenciária ali, onde eles estão todos em cima de um telhado e na parte de baixo. E aí então eles se concentram nesse momento. O Fernando Rodrigues está mostrando aqui na imagem que vocês têm aí, meninas, que eles estão carregando, vocês estão vendo, eles estão carregando um ferido, ó. Vocês conseguem ver claramente, né? Que eles carregam um ferido. Isso é a facção essa que invadiu, viu? A gente consegue ver claramente, Marcelo, mais um ferido sendo carregado, portanto, pelos colegas, né? Pelos detentos. A gente vê que não é um socorro que vem de fora, né?
Não, é um socorro deles mesmos, né? Porque ali, Elô, a polícia não chega, ali os agentes penitenciários não entram de forma alguma. Ainda mais nesse outro pedaço aí da penitenciária, que é o chamado Pavilhão 5, de onde teriam partido as ordens para fazer aquela matança toda, eles continuam ali. Então, assim, é um socorro feito pelos próprios detentos e, quem sabe, eles vão tentar ali socorrer o colega, né? Vamos dizer assim. Porque o socorro público, o socorro médico, está do lado oposto da penitenciária. Não que a gente possa dizer que só um grupo tem acesso, mas é que assim, eles estão divididos. Então o grupo que ficou do lado de cá, eles conseguem ir até a parte administrativa e entregarem os feridos. O grupo do lado de lá não consegue fazer isso nesse momento. Então eles acabam trazendo os feridos aparentemente para dentro do pavilhão, o chamado Pavilhão 5. A gente vê que há uns 10 minutos mais ou menos, meninas, esses tiros por parte dos policiais militares diminuíram bastante. Até alguns minutos a gente ouviu um agora, para dizer que não estava ouvindo nenhum, ouvi um baixinho agora. Eles tinham diminuído bastante. Mas assim, essa é a visão que a gente tem, né? Porque a gente sabe que lá no pavilhão também tem outros detentos e esses que a gente vê aqui lá ao fundo, né? Um pouquinho para cá, Fernando, deixa eu falar desses aqui agora. Eles estão em cima do telhado. A gente vê uma quantidade pequena, mas embaixo tem muita gente. Embaixo centenas de detentos, então a gente não sabe como é que está a situação lá atrás, naqueles prédios, né? A gente consegue ver esses aqui e a gente consegue ver claramente a linha desse confronto, né? A gente estava um pouco mais baixo, a gente conseguiu correr para cá com o equipamento e a gente conseguiu ver claramente essa posição de confronto ali e eles não recuam, pelo contrário, parece que agora, meninas, eles estão alimentando aquela barreira ali, deixando ela mais robusta, vamos dizer assim, para, quem sabe, um enfrentamento aí entre esses dois grupos, que é o que eles estão tentando há horas. Eles já se enfrentam, né, jogando objetos para lá e para cá, mas ainda há uma divisão de uns 15, 20 metros entre eles, viu? Agora, Marcelo, eu queria só que você me explicasse um pouquinho sobre a situação, as condições nesses dias aí que a gente tem acompanhado da penitenciária de Alcaçuz, porque o que a gente percebe é que teve dias de corte de energia e a polícia não consegue chegar, os agentes penitenciários não têm acesso a esses detentos. Como é que fica o fornecimento de água, de comida? Eles estão, nesse momento, desde sábado, entregues realmente a esse território que eles dominaram? Heloísa, eles dizem, né, que eles ficaram 3 dias sem receber comida e que a energia elétrica estava cortada, a água não. Mas, assim, a gente se pergunta como é que a energia elétrica está cortada há 3 dias, se os presos pegam o telefone celular e ligam para as esposas que ficam aqui do lado de fora com a gente e contam justamente tudo o que está acontecendo, né? Se não tem energia elétrica, como é que eles carregam a bateria do telefone celular? Eu que estou aqui em cima de uma duna há 3 dias, tenho que trazer uma bateria extra, pedir às vezes para um colega ali uma tomada que tem de um gerador para manter minha bateria funcionando. Os detentos lá dentro, com a secretaria dizendo que não tem energia elétrica, conseguem há 4 dias manter esses telefones carregados e fazer contato com as famílias. Em relação à alimentação, eles estavam recebendo sim desde segunda-feira, no fim do dia, eles voltaram a receber alimentação. Tanto que esses carrinhos que a gente vê aí, eles transportando os feridos, são utilizados para entrar com a comida. Então, assim, são os próprios presos que fazem o quê? Pegam a comida lá na parte administrativa e carregam a comida para dentro. Os agentes penitenciários só entregam ali para eles e permitem que eles façam a distribuição. Marcelo, a gente também vê uma quantidade grande de bandeiras e faixas aí com diversas siglas e algumas frases, né? Por causa do vento não dá para ler muito bem o que está escrito. Você consegue identificar se é uma demarcação de território, por exemplo, ou se são frases aí de ordem, algum pedido, ou são os nomes mesmo? O que está escrito nessas bandeiras aí, nessas faixas? O que você consegue identificar aí de que elas significam? Raquel, é uma demonstração de marcar território, viu? Elas estão ali desde o domingo, são bandeiras que têm as escritas de uma das facções criminosas e mostra claramente que essa área toda que a gente vê na imagem era dominada por uma facção criminosa, porque as bandeiras com a mesma escrita estão
botando fogo lá embaixo, agora Fernando, tem fogo agora, ali, dá pra gente ver, Marcelo. A gente não sabe se é... Ó, e o fogo... ele parece vir com uma certa vontade ali, né? Não é uma fogueirinha, não. A gente não sabe. E aquilo, gente, parece ser bem ao lado, parece não, é bem na parede de um dos pavilhões. Então, assim, se esse fogo tá vindo lá de dentro, o que nos parece, eles podem estar colocando fogos em colchões. E em cima daquele telhado, ali ao lado, tem detentos. Então, assim, é um fogo bastante forte, um local determinado, uma fumaça preta que sai dali. Eu acho que não é muito chute não dizer que eles estariam colocando fogo em um colchão ou algum outro objeto que existe lá dentro desse pavilhão. Só falar um pouquinho das bandeiras, Raquel. Marcelo, desculpa, pela imagem que a gente consegue ver aqui mais fechada, parece que esse fogo é do lado de fora. É na parede externa aí desse pavilhão, mas parece que está do lado de fora. Do lado de fora ali. Vamos ver o que é. Deixa eu só responder aquela pergunta sua das bandeiras. Então, assim, para você ver como esse lado todo que a gente tá era dominado por uma facção determinada que só tinha essas bandeiras com essa escrita. Agora os outros já chegam aqui e querem mostrar território. Fernando, mostra lá atrás da duna no final, 2 bandeiras que acabam de ser colocadas. Então, gente, olhem só o absurdo, né? A facção criminosa avança e também traz junto a sua bandeira para mostrar que tomou o território. Essas 2 bandeiras que você vê aí atrás de uma duna, o presídio sim, foi construído em cima de uma duna, não estavam ali, não eram dessa facção criminosa que tomava conta de boa parte desse presídio. Era da tal facção criminosa que está no pavilhão 5. Então agora eles avançaram, tomaram território e firmaram bandeira ali mostrando que esse território agora pertence a eles. E o fogo lá, Raquel, continua do lado de fora, assim, não aumentou, né? Ainda bem, continua lá. A gente não sabe o que foi, mas também não vê nenhuma ação, nem de preso, né, para tentar apagar lá não, viu? Pois é, a gente, pela imagem, percebe que venta muito aí, quer dizer, tem potencial de espalhar ainda esse fogo, a gente vai continuar acompanhando. Eu queria entender um pouquinho também, Marcelo, o helicóptero Potiguar 1 chegou aí por volta de 10 horas da manhã. Que tipo de trabalho está sendo feito aí pelos policiais? Eles chegam a ter algum tipo de contato, de diálogo com os detentos, ou nesse momento eles nem se aproximam, é apenas observação realmente? Heloísa, o helicóptero está atrás da gente, a gente não vai conseguir mostrar agora que ele está bem alto, está bem atrás da gente. Daqui a pouco ele vai dar um rasante ali, o Fernando Rodrigues mostra pra gente. O que eu percebo desses policiais que estão no helicóptero, eles estão armados, obviamente, né? A porta aberta, um policial ali preso a um cinto e por lado de fora, e por mais que ele tenha uma arma, o que a gente viu eles fazerem várias vezes ao longo da última hora, 1h30, foi jogar aquelas bombas de efeito moral, assim, e bem no meio, então ele passava, dava um rasante, jogava aquela bomba de efeito moral, que os presos, muito claramente sequer davam bola, né? Olhavam para o lado, viam ela explodir ali, mas nem saíam correndo. Então esse helicóptero parece servir para dar um choque de segurança ali, né? Para mostrar a presença do Estado. Deveria servir para isso, mas os presos parecem não se intimidar, não. O helicóptero passa e eles não se movem, mesmo quando há esse arremesso dessas bombas de efeito moral. Agora o helicóptero está bastante distante, está atrás da gente, a gente não vai conseguir mostrar, está bastante distante, bem mais alto do que ele se manteve em boa parte da última 1 hora, Elo e Raquel. Ô Marcelo, só pra gente entender, quer dizer, eles estão separados exatamente pelo quê? Eles estão fazendo essa barricada, a gente vê mais do lado direito do vídeo, né, com pedaços de estante, colchões, pedaços de madeira. Tem como a gente aproximar a imagem pra gente ver claramente como é que tá essa situação? Eles são separados por quê? Quer dizer, nada é físico, nenhuma barreira física, nenhuma construção separa esses 2 grupos, é só uma questão de uma barricada mesmo? Quer dizer, a qualquer momento um pode avançar pro lado do outro? Exatamente, Raquel, foi eles que determinaram o perímetro de separação. Fernando, fecha pra gente nesse primeiro grupo aqui, a gente tem a barricada, só para o pessoal entender. Então vocês estão vendo aí aquele grupo que avançou. Esse grupo chamado Pavilhão 5 não estava aí, não era uma área que eles dominavam, eles invadiram há cerca de 1 hora, firmaram uma bandeira, pegaram essa barricada que não era deles e estipularam como limite. Então esse é um grupo. Agora o Fernando vai mostrar um pouquinho pro lado a imagem, não se vê mais nenhum detento nesse pedacinho. Lá atrás
está o outro grupo. Então, assim, essa divisão foi determinada por eles, é uma barricada feita pelos próprios presos. Então, esse grupo é o grupo maior, que dominava toda essa área até hoje, por volta de 10h30 da manhã, horário local, e que acabou recuando para um pedaço de trás, lá do presídio. Então, assim, esse grupo é que foi afugentado, né, meninas? Os outros avançaram e eles acabaram recuando. E você consegue mostrar aqui embaixo, Fernando, aqueles 3 ou 4 ali, ó? Gente, esses aqui ficaram desgarrados, vamos dizer assim, né? Eles não conseguiram correr para o mesmo lado do grupo maior, e eles estão ali, ó, escondidos. A gente já viu várias vezes eles tentarem ir pro grupo deles, né, vamos dizer assim, mas os outros ficam jogando pedras e alguns objetos eles não conseguem. Então, a gente vê agora, porque tem um muro também, o número pode ser maior, pelo menos 3 ali, ó, que estão longe. E não sei se eles estão tentando avançar. Um parece estar escrevendo alguma coisa no chão lá com um pedaço de pau, mas os outros também já começam a chegar em cima do telhado ali, ó. Parece que é para oferecer algum tipo de ajuda. Então a gente vê que alguns detentos estão aqui embaixo, nessa parte de baixo, porque quando o grupo avançou, eles correram em todas as direções, e esses aqui vieram para o lado oposto. A gente vê que aquele lá aos poucos vai tentando caminhando no muro lá, ó. Parece que ele quer tentar sair daqui, ó. Ele está um pouco isolado ali, ele vai indo aos poucos. Eu acho que ele tem um pedaço de madeira na mão, né, Fernando? Você consegue ver? É uma lança. Eles passaram os últimos dias fabricando essas armas artesanais. Então, assim, ele está indo lá para aquele lado com a lança na mão. Acho que ele quer tentar ir para o grupo que ele pertence, né? Caminha aos poucos ali e ele vai indo lá, ó, bem encostado justamente no muro. Agora, quando ele chegar naquela esquininha ali, que a gente vai ver se ele vai sair correndo, se ele vai recuar, porque eu acho que ele, né, também não sabe o que ele vai ver do outro lado. A gente vê ele aí na imagem fechada, meninas, espiando ali, né, para ver se ele consegue voltar lá para o outro lado ou não. E os presos aqui do outro lado ficam observando, os presos do lado direito do vídeo, meninas. Pois é, a gente repara que a situação se deteriorou nas últimas horas, né? A gente está acompanhando aqui na Globo News, a gente tentou entrar em contato com o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, o Caio Bezerra. Ele está em reunião, disse que por enquanto não vai se pronunciar, e estamos tentando contato também com o governador do Rio Grande do Norte, o Robson Faria. Lembrando que na terça-feira ele esteve em Brasília, teve uma reunião justamente para falar do Plano Nacional de Segurança. Ele deu entrevista aqui para a Globo News, dizendo que naquele momento a prioridade era evitar fugas. Ele estava tentando fazer um esquema de segurança em torno do presídio para que os detentos não deixassem a penitenciária, mas realmente intervenções na situação lá dentro ele não deixou claro se seriam feitas. O que a gente acompanhou ontem foi a entrada da tropa de choque para a retirada de 200 presos que foram transferidos. É uma situação que realmente em andamento já há alguns dias, né, Marcelo, que a gente percebe que, apesar de ter sido usado esse termo sob controle, são presos numa contradição ali, presos soltos dentro da penitenciária, né? Elô, na terça-feira você conseguiu traduzir bem, né? Que a situação não estava controlada, ela estava cercada. E é isso que a gente continua vendo aqui, né? A situação está apenas cercada. Os presos têm sim a liberdade de andarem para onde quiserem ali dentro desse presídio. E agora a prova disso é que um grupo avançou, né? Chegou lá no outro território, marcou território, trouxe bandeira e tudo. E então, assim, não houve um impedimento, né? Por parte da polícia, por parte desses policiais guariteiros ali, ou até tentaram, né, gente, impedir, mas não conseguiram, né? Porque a gente viu, foi claramente, a gente estava ao vivo aqui quando eles vieram correndo e os outros correram também imediatamente pro lado oposto. Então, assim, e meninas, continuo dizendo, de onde eu estou, não quero ser irresponsável, mas eu não vejo nenhum aumento no efetivo, a gente não vê aqueles caminhões, aquelas caminhonetes pretas do batalhão de choque chegando por aqui. Tem uns presidiários aí, uns detentos com baldes agora, correndo ali para a direita, eles
colocaram terra ali. Dá a entender que eles estão fazendo uma nova barricada. Eles estão correndo de um lado para o outro, colocando terra num balde e despejando num outro ponto ali. A gente sabe que a divisão está sendo feita aí, exatamente nessa imagem que a gente vê, para o lado direito e para o lado esquerdo. Mas eles estavam carregando terra para uma área ainda mais à esquerda de onde esse segundo grupo está concentrado. Vamos aguardar aí para ver o que eles estão fazendo. Agora, ô Marcelo, a Elô estava dando uma informação da Secretaria de Segurança que disse que não vai falar com a imprensa, que eles estão em reunião justamente para decidir, né? Provavelmente o que tem para ser feito, o que vai ser feito aí agora à tarde. E eles disseram que a Polícia Militar está no presídio como já estava há muito tempo. E esse pedido formal foi feito pelo governador Robson Faria, um pedido de ajuda formal das Forças Armadas, que foi justamente a oferta do governo federal essa semana. Agora, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que deu a entrevista coletiva detalhando como é que seria a atuação das Forças Armadas, dizendo que elas não entrariam em contato direto com os presos, só fariam revistas para recolher objetos proibidos dentro das celas, ele disse que a preparação desse grupo demoraria de 8 a 10 dias. Quer dizer, por enquanto, não vai haver esse reforço aí, essa parceria com as Forças Armadas, porque os grupos ainda não estão preparados. Mas a Força Nacional de Segurança, sim, já atua aí, né, Marcelo? Sim, do lado de fora, né, Raquel? Ontem até a gente esmiuçou um pouco isso, o governo do estado pedindo a ajuda que o governo federal se dispôs a dar, quer dizer, o reforço para fazer vistorias, identificar equipamentos e metais que estivessem dentro dos presídios e também um reforço na área externa. E diz claramente nesse pedido que isso é fundamental para retomar o controle total do sistema penitenciário do estado. E agora a gente vai ver quando que esse reforço vai chegar. A Força Nacional continua aqui de um lado para o outro, agora a gente vê duas viaturas aqui embaixo no vídeo da Força Nacional, mas do lado de fora, especificamente como o governo federal diz que tem liberdade para atuar, que não pode disponibilizar essa Força Nacional dentro dos presídios. Eu estive em Roraima na semana passada também, a gente lembra, e o que acontecia lá? Eles diziam, fora dos presídios a gente tem controle, o problema é mais um disparo agora. Fora dos presídios a gente tem controle. O problema está dentro da penitenciária de Monte Cristo, né? Onde lá morreram 33. O que parece que se repete aqui no Rio Grande do Norte, né? Do lado de fora a gente não vê nenhuma cena típica. Claro, aconteceram esses 18 ônibus incendiados na madrugada passada e no fim da noite de ontem por uma retaliação do que aconteceu nas 220 transferências, mas até então não se via um clima de insegurança nas ruas. A insegurança está cercada e está nesse momento plenamente dentro dessa penitenciária aqui em Nísia Floresta, que fica bem coladinha a Natal, meninas. A gente está vendo, né, a impressão que dá nessa imagem é que as facções se reposicionaram, né? Existe aí um momento em que eles estão novamente fazendo suas barricadas de um lado e de outro. A situação, claro, continua de muita tensão. Houve um enfrentamento há pouco menos de uma hora. A gente viu esses grupos realmente entrando em confronto e nesse momento a impressão que dá é que eles estão se preparando para um possível novo enfrentamento, apenas fazendo algum tipo de linha ali para defesa ou então alguma forma ali de juntar armas para atacar. A gente lembra que as armas que eles estão usando são armas brancas, né? Eles usaram justamente telhas, pedaços de porta, material que tinha no presídio para fazer esse tipo de arma e utilizar nesse enfrentamento. A gente acompanhando essas imagens, a gente percebe que o tempo todo existe esse trabalho aí para se rearmar, né, Marcelo? Você também acompanha isso daí? Sim, meninas, desde ontem, desde que eles tomaram o presídio, ontem mesmo, antes da polícia entrar, a gente fez essas imagens. Se a gente buscar no nosso arquivo daqui a pouco, aí ontem a gente gerou para o Rio de Janeiro, eles estavam amolando facas, eles ficavam treinando o arremesso de lanças ao longo do final da manhã, antes da polícia entrar. Eles fazem isso continuamente, porque tem tempo de sobra, né, Heloísa? Eles estão ali dentro, quer dizer, não há nenhuma limitação, nenhum impedimento para eles de circularem, de pegarem esses pedaços de ferro, de madeira e de fazerem essas armas artesanais. Tanto que aquele que continua lá no cantinho, né, Fernando? Aquele lá de baixo, ele continua com a lança na mão. Ele chegou lá no canto, tá aí dando uma olhada na situação do grupo oposto e claramente ele tem uma lança que eles fabricaram, tirando pedaços de ferro, pedaços de madeira do presídio.
de tudo que eles destruíram nas últimas horas. Estava dando uma olhada aqui numa reportagem que conta como é que funciona o presídio, como é que vinha funcionando desde aquela grande rebelião em 2015, em que as grades todas foram arrancadas e aí os presos ficaram soltos dentro dos pavilhões. E essa reportagem dá conta de que justamente como não havia o acesso para os agentes penitenciários para o interior desses pavilhões, não conseguindo entregar refeições ou fazer qualquer outro tipo de trabalho, houve uma convenção de que, há anos já, de que os próprios presos é que faziam esse trabalho. Então tinha o que eles chamam de preso chaveiro, que era um detento que tinha a chave do pavilhão a que ele pertencia e que ele abria, ia lá, buscava as refeições dos outros presos na administração penitenciária e aí voltava. E aí, quer dizer, e também quando um preso tinha que ser levado para uma audiência, por exemplo, esse preso chaveiro era que era o responsável para levar esse detento até a administração para poder levá-lo para essa audiência. Quer dizer, é uma situação de descontrole, já não é de hoje, né, Marcelo? Que a gente vê aí culminando com essas imagens impressionantes de que nem telha há mais nos telhados, porque tudo foi arrancado, tudo sob domínio aí dos detentos. E essa semana, curiosamente, o governador aí do Rio Grande do Norte disse que a situação estava sob controle. A gente aguarda, então, o posicionamento da Secretaria de Segurança, do governo do Estado e a resposta, né, a uma ação, o que deve ser feito aí a partir dessa situação que tomou conta aí de uma maneira extraordinária na manhã de hoje, para que esse presídio volte, de fato, ao controle do Estado. Pois é, meninas, a gente percebe que nesse momento até os integrantes da secretaria... Fernando, chegou uma ambulância lá, você mostra pra gente lá embaixo, por favor? Ó. É a primeira ambulância que a gente fez chegar agora, meninas, desde que a gente estava por aqui, ó. Ela tá entrando lá no fundo do vídeo, você consegue ver duas. Agora tá chegando um reforço lá, parece, da Polícia Militar também, um carro com a sirene ligada, a gente ouve daqui, e esse reforço também na questão de segurança, a gente viu uma ambulância da SAMU chegando lá, né, do Serviço de Saúde Pública, chegando na porta do presídio. Você falava dessas atitudes do governo do Estado, né, Raquel, da Secretaria de Segurança Pública, que estão em reunião nesse momento, e a gente não consegue falar com eles, viu? A gente não consegue falar com eles porque a gente liga e os telefones estão já desligados. E a gente precisa lembrar, essa situação no Rio Grande do Norte, a gente está mostrando a penitenciária de Alcaçuz, mas ontem teve também uma rebelião em outra penitenciária, e daí no interior do estado, a penitenciária de Seridó, e houve uma morte também, um detento morreu, outros ficaram feridos. Então a situação é latente ainda, né? A gente percebe que existe essa necessidade de transferência para desmobilizar de certa forma as facções, estão sendo identificados aí os chefes das facções para tentar fazer essas transferências, mas realmente em todo o estado existe essa necessidade de atenção nesse momento. A gente está tentando falar com o governador do estado, Robinson Faria, que deu entrevista para a gente já esta semana para entender o que vai ser feito a partir de agora, a partir dessas imagens que são realmente muito significativas da situação, né, Marcelo? Agora as pessoas aí realmente num lugar tomando conta do território, com controle apenas. Meninas, vocês estão vendo que agora começa uma circulação de carros da Polícia Militar, né? A gente não via agora eu já vi 3 viaturas entrando, também a gente não tinha visto nenhuma ambulância, e agora a gente vê a ambulância que entrou, e a gente viu pelo menos 2 carros da Polícia Militar que chegaram aqui na penitenciária para aparentemente trazer um reforço por parte da polícia, porque os detentos continuam na mesma circunstância, né? Para registrar, tomaram um território então, de um lado, Marcelo, tomaram um território de outro, estão ali se organizando. Para registrar, então, a situação do confronto realmente, o momento mais tenso que a gente mostrou aqui na Globo News, foi por volta de 11 horas da manhã. Agora, 12h43, você está vendo o reforço aí no entorno. Pelo horário local era mais ou menos isso, né? 10h30, 15 para as 11 da manhã aqui, quando foi o confronto maior. Quando a gente voltou na segunda entrada, a gente abriu o jornal às 10 da manhã pelo horário de Brasília, e aí a gente ficou aqui acompanhando a situação. Quando a gente voltou na segunda entrada, foi quando começaram os tiros, né? E meninas, não bastaram 10, 15 minutos ali
para que essa facção que estava no pavilhão 5 avançasse, e aí sim, a gente viu, né, aquele confronto maior, eles arremessando objetos em direção ao grupo oposto, isso dos dois lados, e aquela quantidade muito grande de tiros por parte da polícia. O que a gente vê agora é um ou outro mais isolado, mas num momento determinado, ali durante uns 20 minutos, a gente viu a polícia tentando evitar que eles se encontrassem. E nesse momento, esse encontro não acontece porque eles é que estipularam essa barreira de divisão ali, né? Eles empurraram uma facção para determinado grupo, pegaram a barricada deles e estão ali naquele canto, ali observando a situação, se é que a gente pode dizer isso. Marcelo, a gente viu aí realmente mais carros da polícia circulando aí, né? Parece que finalmente chegou um reforço aí no policiamento. A gente não consegue ver a entrada principal, mas por essa rua lateral dá para ver a circulação mais intensa aí de carros da polícia, né? A entrada é por aí, que fica aí atrás dessas árvores. A gente não consegue enxergar muito bem, mas dá para ver já alguns carros estacionados ali. Agora, o Marcelo, você consegue ainda ver o fogo por aí? Por essas imagens que a gente estava vendo, parece que não tem mais não, né? Não, meninas, o fogo não existe mais, não. O Fernando Rodrigues vai mostrar pra gente agora que o fogo ali foi controlado, não tem mais nenhum tipo de fogo ou de fogueira ali naquele canto. Era determinado mesmo, como você falou, do lado de fora. Agora a gente não vê mais. E olha só, agora a gente conseguiu aqui, por um esforço do Fernando, um retorno de áudio. Então ele começa a ouvir vocês agora. Sempre que vocês quiserem uma imagem determinada, vocês podem pedir para ele que ele ouve vocês daqui para frente tranquilamente. Um guerreiro, Fernando, viu, meninas? Está aqui comigo desde segunda-feira nesse sol em cima da duna sem reclamar. O meu agradecimento aqui na transmissão ao meu colega Fernando Rodrigues, que vem lá de Brasília comigo para essa jornada aqui. Pois é, o Fernando Rodrigues trazendo imagens realmente impressionantes aí do Rio Grande do Norte, junto com você, Marcelo Cosme. A gente percebe que a situação nesse momento é de espera, né? A impressão que dá daqui é que está toda a mobilização que foi feita há alguns momentos, agora parece um momento de se reestabelecer. Aí a gente está vendo os detentos continuam em cima dos telhados. É uma imagem que há dias a gente acompanha dentro da penitenciária de Alcaçuz, a maior penitenciária do Rio Grande do Norte. Estava com mais de 1.000 presos, tem capacidade para 620 detentos, e o que a gente acompanha é essa circulação aí dos detentos livremente, cada um dominando um pavilhão. São facções rivais que estão numa guerra que a gente percebe a todo momento, esse enfrentamento aí, algumas pedras arremessadas, houve fogo já, eles já chegaram a realmente entrar em confronto aqui com a gente na Globo News. E eu queria falar um pouquinho com você, Marcelo. Durante essa semana, a gente falou com as autoridades, eles falaram dessa situação sob controle, citando o fato de nenhum agente penitenciário, nenhum policial também ter sido ferido. O contato, agora que você viu nesse reforço aí do policiamento no entorno da penitenciária, eles fizeram apenas, as viaturas chegaram e fizeram um reforço nos muros, nas guaritas, ou houve algum tipo de movimentação para tentar entrar também na penitenciária? Não, Elô, é só do lado de fora. Dentro não tem ninguém, não, viu? Aquilo que a gente viu ontem. O único momento que a polícia entrou aqui no presídio foi no amanhecer de domingo. A gente ainda não estava por aqui. Eu cheguei na segunda-feira no início da tarde. Eles entraram, retiraram os 26 corpos, né? E depois que eles foram embora, os presos sentiram ainda mais liberdade. E na segunda-feira, no final do dia, a gente mostrou ao vivo na Globo News, eles invadiram os telhados e de lá para cá não saíram mais. Ontem, por volta das... Mais um tiro aí, gente. Ontem, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, 1h30 aqui, o horário local, a polícia avisou que ia entrar, eles se recolheram, a gente não via mais nenhum deles do lado de fora. A polícia permaneceu lá até o fim do dia, retirou os 220 detentos, né? Levou para outras penitenciárias e bastou a polícia ir embora, deu meia hora, 40 minutos depois disso, eles voltaram a ocupar, né?
livremente ali os telhados e tal. Aí anoiteceu, eles dormiram e hoje foi por volta de 9 da manhã, horário local, quando eu cheguei por aqui, já era 10 da manhã pelo horário de Brasília, eles já estavam do lado de fora, bastaram alguns minutos, eles se organizaram, se juntaram naquele cantinho que a gente viu mais cedo e começaram a provocar o grupo. Mas respondendo a sua pergunta, recapitulando isso, não vejo, Heloísa, não vejo aqui nenhum esforço da polícia para entrar nesse presídio. Marcelo, a situação fica mais tensa em determinados momentos, né? Com mais tiros, e se acalma em determinados momentos quando os presos realmente ficam aí nos seus locais, né? Nos locais que eles mesmos delimitaram. A gente vê alguns ali em cima do telhado, dos dois lados, né? Há detentos em cima dos telhados, e aí a entrada então com a chegada, né? Como o Marcelo falou mais cedo, de ambulâncias, a gente viu pelo menos 7 presos sendo retirados em carrinhos de carga. Eram 3, depois um outro carrinho levando 4, e aí mais uma ambulância chegando então para atender esses feridos. Do outro lado a gente viu um preso sendo carregado pelos outros detentos da mesma facção, sendo levado ali para trás do prédio, também ferido, e outros que aguardavam ali, como o Marcelo mesmo citou, sentados embaixo de uma cobertura ali, aguardando o atendimento. A gente vê que a situação permanece tensa, alguns tiros são disparados vez ou outra aí pelos policiais que permanecem ali nas guaritas, na parte superior ali dos muros. E Marcelo, você falava sobre... Menina, vocês me ouvem? Eu acho que tem uma ambulância entrando agora na parte do presídio. Entrou a terceira lá, mas uma primeira que estava estacionada numa parte mais administrativa, ela fugiu da nossa imagem e foi em direção aos presos. Então já tem 3 ambulâncias dentro do presídio. Essa que estava no meio do caminho agora avançou bem para frente da parte administrativa, onde estão aqueles presos que foram levados por os outros presos naqueles carrinhos ali que eles estavam feridos. Então parece que nesse momento essas ambulâncias começam a atender esses presos que ficaram feridos naquele confronto que a gente viu há cerca de 1 hora atrás, Raquel. Pois é, Marcelo, a gente viu, né, já esses 7 primeiros que foram retirados, e a gente viu que tinha sim mais presos feridos, inclusive um deles acenava pedindo ajuda para um deles que estava ali com a perna machucada. Agora, olha, mais um sendo retirado aí, sendo levado. Mais sendo um afastado. aí, Raquel. Exatamente. E aos tiros. Ô Marcelo, você falava sobre a situação, esse último né? ferido que a gente viu na imagem do Fernando. Oi, Marcelo. Esse último ferido que a gente viu na imagem do Fernando, ele vai para aquele lado oposto, né, meninas? Onde as ambulâncias não chegam porque eles estão isolados num canto da penitenciária e as ambulâncias ficam na parte administrativa na entrada principal. Então aquele preso sendo carregado por outros 2, mancando ali, ele está sendo socorrido pelos próprios detentos nesse momento. O outro grupo rival, que é o grupo maior quantidade, consegue levar os seus feridos em direção às ambulâncias. Marcelo, a gente acompanha, portanto, desde 10 horas da manhã, pelo menos, imagens ao vivo trazidas pelo Fernando Rodrigues, Marcelo Cosme, direto de Nísia Floresta, que fica na região metropolitana aí de Natal. Essa penitenciária, a maior penitenciária do Rio Grande do Norte, tem tido confrontos, problemas, rebeliões desde sábado. A gente tem acompanhado a situação e hoje teve esse enfrentamento ao vivo. Aqui a gente transmitiu, a Raquel Novaes, a Aline Midley, mostraram pra gente, junto com o Marcelo Cosme e o Fernando Rodrigues lá em Natal, a situação realmente das facções se encontrando. Eles conseguiram, depois de dias de tensão, fazer esse confronto aí e agora eles parecem novamente se armar para novos enfrentamentos. A polícia está ao redor ali, a gente vê nas guaritas, nos muros, nas pistas aí ao redor da penitenciária, mas não existe ainda, pelo que a gente percebe, um movimento para entrar na penitenciária, para tentar mudar a situação lá dentro. O território continua dominado pelos detentos.
Elo, essa prisão tem cerca de 1.200 presos agora, eram cerca de 1.500, mas houve essa transferência, como a gente falou na quarta-feira, de 220 presos ligados a uma das facções, mas de qualquer maneira ela tem capacidade para 620, ou seja, tem mais que o dobro de presos em relação à sua capacidade. Agora, havia inicialmente uma ideia de transferência, de permuta para levar 116 presos de Alcaçuz. Acontece que a juíza corregedora, que é responsável pelo presídio, impediu. Eles estavam em Parnamirim e seriam levados para lá. Seriam presos sem ligação com facções. Mas por conta desse impedimento, então, esses 116 presos foram levados para a cadeia pública de Natal. A cadeia tem capacidade para 216, já estava superlotada e com a chegada desses transferidos de Parnamirim passou a ter 676, quer dizer, esse é um retrato da situação dos presídios do Rio Grande do Norte. Todos praticamente superlotados, muitos deles com o dobro de presos em relação à sua capacidade. A situação mais tensa é nesse presídio de Alcaçuz, que fica na Grande Natal, na cidade de Nísia Floresta, que tem agora, depois da transferência, cerca de 1.200 presos, sendo que a capacidade é para 620. Há uma clara divisão aí entre duas facções que se enfrentam fortemente desde o início dessa manhã. E a gente lembra que o governador do Rio Grande do Norte disse que o que está acontecendo aí é uma consequência já do enfrentamento que aconteceu no primeiro dia do ano lá em Manaus, ou seja, é um problema que a gente tem acompanhado aqui na Globo News desde o primeiro dia de 2017, né, Raquel? Exatamente, Eloy. A gente aguarda a resposta da Secretaria de Segurança do Governo do Estado em relação ao que vai ser feito diante desse confronto que acontece aí na maior cadeia do Rio Grande do Norte. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho, mais dessa cobertura que você já acompanha com a gente desde o início dessa manhã aqui na Globo News. Eu me despeço por aqui, Heloísa Gomide continua com o Marcelo Cosme, trazendo para você todos os detalhes desse confronto entre os detentos da cadeia no Rio Grande do Norte. Até já. Edição das 10. Apoio Zap. Especialista em imóveis. Só o Zap. Empreste seu olhar. Baixe o aplicativo na Rua e mostre ao mundo que só você viu. A Rua, um aplicativo para você.